Olá, pessoal. Essa é a disciplina de desenho técnico ministrada para as turmas 01106 A e B e 01259 D. Eu sou a professora Karen e hoje a nossa aula é de Introdução ao Desenho Geométrico. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que uma disciplina como a nossa, de desenho técnico, conforme nós falamos no plano de ensino, ela tem por objetivo o desenvolvimento da percepção espacial. Tendo esse objetivo, é natural que as questões relacionadas à forma assumam uma dimensão de suma importância. Mas, afinal de contas, o que é a forma? É a primeira questão que eu trago para vocês. A forma está relacionada à aparência do objeto. A percepção da forma é o resultado de uma interação entre o objeto físico e o meio de luz, agindo como transmissor de informação, segundo Gomes Filho. A forma é um termo bastante abrangente que tem vários significados. Em projeto, que é o que nos interessa, frequentemente utiliza-se a expressão forma para denotar a estrutura formal de um trabalho, a maneira de dispor e coordenar os elementos e partes de uma composição de maneira a produzir uma imagem coerente. Observem que forma inclui o sentido de massa e volume, enquanto formato refere-se ao aspecto essencial da forma, que governa sua aparência. Refere-se à configuração ou disposição relativa das linhas ou contornos que delimitam uma figura ou forma. Então, são ideias, são conceitos diferentes. Por sua vez, o objeto ele compreende e significa toda e qualquer manifestação visual da forma, passível de ser lida e interpretada. Então, dada a abrangência da expressão objeto, esse é um conceito que eu posso usar tanto para partes quanto para o todo, quanto para o conjunto de uma determinada forma. Bem, todas as propriedades da forma são, na realidade, afetadas pelas condições nas quais as observamos. Então, uma perspectiva, um ângulo de visão variáveis apresentam diferentes formatos ou aspectos de uma forma aos nossos olhos. A nossa distância também tem uma relação bastante determinante em relação à questão do tamanho aparente de uma forma. As condições de luz em que vemos uma forma afetam a claridade de seu formato e estrutura. Da mesma forma, o campo visual que circunda uma forma influencia a nossa capacidade de percebê-la e identificá-la. Em relação às formas, nós temos propriedades visuais da forma e propriedades relacionais. As propriedades visuais são o formato, o tamanho, a cor e a textura. Vejam que essa figura expressa bem a diferença de formato e forma, de acordo com o que nós falamos antes. Agora, em relação às propriedades relacionais, nós temos posição, orientação e inércia visual. Nós trabalharemos com essas propriedades mais atentamente no módulo de desenho técnico. Bem, então observem que nós estamos imersos no mundo de formas. Eu trago aqui os exemplos de uma escala arquitetônica e urbanística, mas basta que vocês olhem para o lado, onde quer que vocês estejam, e nós teremos um conjunto bastante, eu diria até sobrecarregado de informações em relação à forma. E é muito importante que nós saibamos que o nosso cérebro tem a capacidade, segundo a Gestalt, que é uma teoria sobre a percepção, de ver as partes e ver o todo. Dentre outras leis, a Gestalt fala sobre a capacidade que nós temos de segregação e de unificação. Então, é dado a capacidade de unificação que nós entendemos esse edifício como sendo um conjunto
único, e é devido à nossa capacidade de segregação que nós conseguimos tanto ver os elementos, como os elementos estruturais, pilares, ou mesmo os elementos como janelas, portas, e nós conseguimos isolar do todo esse tipo de informação, quanto também elementos bastante básicos da constituição da forma, como o volume, o plano, as retas e até, eventualmente, intersecções que nós podemos chamar de pontos. Em relação ao desenho geométrico, propriamente dito, interessa dizer que quando observamos um objeto, a primeira característica que dele retemos é a sua forma, ou seja, a sua geometria, por mais complexa que ela possa ser. Nós temos essa capacidade de aprender o conjunto. Mas, para prosseguirmos na análise da geometria dos objetos, nós temos que recorrer ao conceito de figuras geométricas abstratas, como pontos, linhas e superfícies. E essas figuras mais complexas nos deixam isso muito claro. Nós não temos como trabalhar com a complexidade das formas nas quais nós estamos imersos. Nós precisamos de elementos mais básicos. Bem, o desenho geométrico, ele oferece elementos estruturantes para a fundamentação dos sistemas de projeção, como é o caso da geometria mongiana, que, por sua vez, oferece bases conceituais nas quais se ampara o desenho técnico. Nós temos aqui duas representações, uma do sistema projetivo mongiano, a outra do cubo de vidro, que é a base do desenho técnico, e nós seguramente podemos dizer que sem esses elementos do desenho geométrico nós não teríamos a sistematização desses sistemas, porque eles têm a sua base tomada a partir desses elementos fundamentais. Daí a importância de uma disciplina como a nossa começar com o desenho geométrico. Então vamos retomar esses elementos fundamentais, mesmo que vocês já tenham alguma familiaridade trazida dos ensinos fundamental e médio. Enquanto elemento geométrico, lembrem que o ponto é adimensional. Essa é uma questão bastante importante. Um ponto é uma localização exata e assinalada no espaço, em uma reta, em um plano ou em um volume, e ele tem um lugar específico. A reta, por sua vez, ela é uma figura geométrica unidimensional. Ela não tem espessura e é gerada por um ponto que se desloca no espaço. Eu lembro de fazer essa trajetória com o mouse na aula assíncrona, inclusive nós tínhamos ali um ponto vermelho que se deslocava e formava a reta. Mas uma reta é então gerada por um ponto que se desloca no espaço sempre na mesma direção. Se considerarmos as sucessivas posições ocupadas pelo ponto gerador como pontos da reta gerada, então nós entendemos a reta como um conjunto de pontos dispostos sucessivamente ao longo de uma direção. Sendo uma reta um conjunto de pontos dispostos, como dissemos, ao longo dessa direção ou de uma direção, sabemos que ela é infinita. Ao determinarmos um ponto nessa reta, vejam aqui, temos uma semi-reta. A semi-reta tem, portanto, uma origem conhecida, mas ela não tem fim, ou seja, é preciso atentar para a sua direção e sentido, que são únicos, a partir do ponto determinado, que é conhecido como ponto de origem. Já um segmento de reta é uma parte da reta obtida pela determinação de dois pontos conhecidos, pertencentes a essa reta, também chamados extremos. Nós temos aqui três entidades bastante importantes, a reta, a semi-reta e o segmento de reta, que serão fundamentais para a realização dos exercícios que virão a seguir. Já uma superfície é uma figura geométrica bidimensional, gerada por uma linha que se desloca no espaço segundo determinado princípio ou lei. Um plano é a superfície gerada por uma reta que se desloca paralelamente a si própria segundo uma direção retilínea. Nós vamos ver depois outras possibilidades de definição de plano daqui a pouquinho. Bom, observem que o ponto, a reta e o plano são figuras geométricas abstratas. No entanto, a representação gráfica dessas figuras atribui-lhes necessariamente espessuras e limites. Eu comentei que, mesmo que nós enxerguemos e tenhamos no nosso imaginário um ponto como uma bolinha, nos desenhos de vocês,
preferencialmente optem por trabalhar com a intersecção, porque isso lhes dará maior precisão. Essa é uma advertência que eu considero importante que vocês anotem aí em algum lugar, ou que gravem. As noções de paralelismo e perpendicularidade, ortogonalidade, são bastante já conhecidas de vocês, mas interessa que vocês entendam essa relação binária que associa cada reta ou plano ou outra reta, que ele é paralela ao paralelismo, e que tenham presente que a ortogonalidade é uma relação entre dois objetos, nesse nosso caso. Nós estamos nos referindo a esses entes, a esses elementos do objeto, certo? No entanto, eu preciso aqui chamar atenção para a noção de congruência. Duas figuras são congruentes se elas possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Dois conjuntos de pontos geométricos são ditos congruentes se e somente se um pode ser transformado no outro por isometria, ou seja, uma combinação de translações, rotações e reflexões. Observem que nós podemos ter congruência de pontos, de retas, de ângulos, mas, inclusive, considerando esse outro fator de que essas figuras são abstratas e que o ponto é, por exemplo, adimensional, pode acontecer, diferentemente do que nos ensina a física, de dois objetos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Então, dois pontos podem estar, podem ser congruentes, ter as mesmas características em relação à forma e tamanho e ocuparem o mesmo lugar no espaço, certo? Bem, em relação à posição relativa entre duas retas, elas podem ser coplanares ou não coplanares. Coplanares quando estão contidas no mesmo plano, podendo ser paralelas ou concorrentes, e não coplanares quando não estão contidas em um mesmo plano, sendo chamada então de reversas. As retas coplanares paralelas, elas mantêm sempre a mesma distância entre si, dada o próprio conceito de paralelismo, então elas são retas concorrentes num ponto infinito, que é o ponto impróprio, mas como nós nunca chegaremos a ele, nós sempre teremos essa representação de paralelismo, tal qual a reta R e S expressam. Bem, duas retas, pelo que já vimos, duas retas paralelas têm a mesma direção. Já as retas coplanares concorrentes, elas possuem um ponto em comum, situado a uma distância finita. Duas retas concorrentes que tenham entre si um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, são chamadas de retas perpendiculares. E atenção, importante, duas retas ortogonais que têm direções ortogonais são perpendiculares se e só se forem concorrentes. Então, observem que elas não podem ter somente direções ortogonais, elas precisam desse ponto de intersecção, certo? Bom, aqui eu fiz um desenho espacializando o que nós falamos em um objeto bastante conhecido, e vejam que nós temos aqui um plano com retas paralelas, reta RS, com retas aqui oblíquas com ponto em comum e concorrentes aqui perpendiculares com ângulo de 90 graus. Quanto às retas não coplanares, duas retas são consideradas não coplanares reversas quando elas não possuem pontos em comum, elas não são concorrentes e nem são paralelas entre si. Neste caso, não é possível definir um plano que contém essas duas retas. Eu gosto muito da literatura estrangeira que chama essas retas de enviesadas. Eu acho que é uma expressão que rapidamente define o que acontece aqui, conforme nós podemos ver nesses esquemas. Ou seja, não há definição de plano possível com esse enviesamento de retas. Como eu disse para vocês, nós veríamos, depois de passar essas lâminas, as outras possibilidades de definição dos planos. Então, três pontos também definem um plano, assim como retas concorrentes, assim como um ponto e uma reta, assim como retas paralelas. Ainda, e por fim, preciso dizer para vocês que
Duas retas concorrentes dividem um plano em 4 porções iguais. Estão vendo aqui nesse exemplo? Duas retas concorrentes, né, acabam gerando 4 porções iguais, sendo o ângulo existente entre o vértice e essas retas concorrentes iguais 2 a 2. E o ângulo é uma porção do plano, portanto, delimitado por duas semi-retas, que são os lados do ângulo, com uma origem comum, que é o vértice do ângulo. E é importante atentar para a convenção. Vejam aqui as retas R e S, são concorrentes no ponto V. Então, elas formam esses 4 ângulos, sendo 2 a 2 iguais. Quando nós queremos nos referir ao ângulo formado entre as retas, nós consideraremos a medida de menor amplitude, ou seja, o ângulo menor. Digamos que nós tenhamos aqui 30 graus, para completar os 180, nós temos 150. Então, nós nos referimos ao ângulo menor, 30 graus, por convenção. Muito bem, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Não deixem de conferir as referências, a recomendação para que atendam às normas, para que consultem as normas, especialmente nesses exercícios que nós faremos sobre desenho geométrico, especialmente nos exercícios que nós faremos sobre desenho geométrico, atentem para as questões das espessuras, sabendo que as linhas de realização do exercício e linhas de apoio são linhas com traçados mais finos e mais leves também. E que linhas de definição e de resolução são traçados com linhas mais fortes, mais grossas e mais marcadas. Deem uma olhadinha na norma, vale a pena. Isso só os ajudará. No mais, prestem atenção porque nós temos uma ou duas baterias de exercícios que eu considero fundamentais que vocês façam, ainda que eu não cobre diretamente a feitura dos exercícios, muito provavelmente no momento em que eu propuser um desafio, vocês não terão mais tempo de fazer todos os exercícios como o comprimento do desafio exigirá. Então, deixo essa advertência, fico à disposição para maiores esclarecimentos e também peço que vocês fiquem atentos, porque daqui por diante nós teremos um conjunto de pequenos vídeos explicativos relacionados à bateria de exercícios. Até a próxima aula, pessoal.